Quando você comunica, então você fala mais coisa. Se você tem um problema de língua, então é um pouco difícil para você, minha amiga. Então, por favor, cuida isso. Fala, minhas amigas, tudo bem? Então, seu amigo indiano, voltei de novo com o assunto, você já viu que sobre que eu gostaria de falar. Então, hoje o assunto é que uma amiga, uma inscrita, uma fã, não sei o que eu vou dizer. Ela me mandou uma mensagem no Instagram, ela tem problema, que somente conhecer não é problema, primeiro ela falou sobre mim, somente conhecer um pouco tempo no YouTube, gostei dos seus vídeos, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado, amiga. Eu não queria mostrar o nome, eu não queria mostrar quem ela, porque ela perguntou que essa pergunta. Desculpe por incomodar. Não precisa dizer desculpa. Você manda pergunta diretamente, eu vou fazer vídeo, eu vou dar resposta a você. Somente eu falei para você falar aqui. Você não vai poder me ajudar mais, mas pode me dar um conselho. Certo que se eu conseguir dar um conselho a você, eu queria dar um conselho a você. Então, em 10 de outubro de 2010, eu conheci um rapaz de Índia, nome dele, eu não queria dizer nome também, dele, quem ele, porque não queria mostrar que quem está perguntando, eu sei a sua vida, somente eu estou aqui para resolver seu problema, dar conselho, então vai ajudar a entender o pensamento de indiano. Então, eu vou dizer assim, que ela está namorando com um indiano, que ele é viúvo. Ele tem 2 filhos, um é de 10 anos, um de 6 anos. Então, ele tem, acho que ele tem idade 38 anos. Então, ele mora na Índia, ou ela é brasileira que apaixonou com ele, ela mora no Brasil. Então, ela queria saber que ele vai casar comigo ou não, porque, então, se ele vai casar, o que dificuldade ela vai ver na Índia. Então, realmente ele me ama ou ele está brincando com meus sentimentos? Olha, meus amigos, eu vou dizer você como que ela falou que ele é viúvo, então ele tem 2 filhos. Para viúvo, que quem está na Índia, é bem fácil para casar com brasileira ou qualquer estrangeira. Se ele está novo, jovem, então a família vai dar força para ele que não faz isso, mas como que ele está viúvo, ele está buscando uma garota, então como que você sabia que na Índia tem mais garoto, menos garota, é difícil encontrar, então mesma coisa que como que ele é viúvo, então ele está 38 anos, para ele é um pouco difícil encontrar garota na Índia, mas para ele pode ser que ele encontrou ela, então ela aceitou ele, que ele tem filho também, ou ele está namorando, ele tem filho, ele é viúvo, nossa, como fala essa palavra? Então, família dele vai aceitar. Não sei no Brasil você vai aceitar ou não, mas na família do garoto vai aceitar. Então, espero que ela é bem fácil para casar com esse homem. Então, pode ser ele vai no Brasil também, então vai encontrar você, vai encontrar com sua família, então vai casar. Eu tenho certeza que ele vai casar. Mas quando ele quiser que você vá na Índia, então você fica com eles, cuida filho deles. Isso também, porque uma mamãe faz isso. Até que ele é 30 anos, ela vai fazer para filho. Então, quando você vai na Índia, o que dificuldade você vai ver? Primeiro, você é estrangeira, você tem que fazer comida para filhos, porque ele falou que você tem que cuidar filho dele. Você tem que cuidar filho dele, faz comida para eles, faz trabalho de casa, então toda coisa você tem que fazer.
Então, isso, se você aceita para fazer, então vai casar com ele, viva a sua vida feliz, com felicidade. Então, mas primeiro você pensa que se você queria fazer essas coisas para ele ou não, porque depois, quando você não vai fazer, porque ele é um indiano, ele tem mentalidade diferente, pode ser se ele sabia português, ele sabia sua cultura, vai ser bem fácil para você, porque ele sabia muita coisa de você. Então, se você vai casar esse tipo de homem que ele fala português, ele sabia sua cultura, então vai ajudar isso que para ficar com ele, porque você comunicar muito. Quando você comunica, então você fala mais coisa. Se você tem um problema de língua, então é um pouco difícil para você, minha amiga. Então, por favor, cuida isso. Então, pensa sobre mais uma vez. Então, não estou dizendo que você não casa com ele, não estou dizendo que você tem que casar. Eu dei um pouco as dicas para você, o que você tem que ver, o que você tem que olhar. Se você olha esse tipo de coisa e depois você pega a decisão, então isso vai ajudar você no futuro. Então, só isso que eu queria dizer, é uma pergunta que eu recebi. Se você tem pergunta também, você pode mandar. Então, vou dar a resposta a você mais breve, porque estou recebendo um monte de perguntas. Eu estou escolhendo pergunta comum, que está no todo mundo tem problema. Então, primeiro eu vou dar esse tipo de resposta. Então, se você tem qualquer pergunta de Índia, qualquer coisa você queria saber, então, qualquer informação você quiser, você pode mandar no Instagram. Eu vou dar o link também na descrição. Então, meu Instagram é esse. Você pode mandar sua pergunta. Então, se um indiano vai voltar, então não esqueça de se inscrever no meu canal. Vou voltar com outra informação de Índia. Muito obrigado. Tchau, tchau.